Oi pessoal, meu nome é Tainã, eu sou coach e esse vídeo aqui, a ideia dele é, algumas pessoas perguntaram como que funciona o programa Projeto de Vida com Sentido, nunca participaram, né, de um programa online, então a ideia é fazer um overview do que vocês encontrarão ao longo das 16 semanas do programa, né? Vou fazer algo de forma muito resumida, para não ficar um vídeo extenso, um vídeo bem curtinho, mas para que vocês possam ter um pouco mais conhecimento de como funciona esse processo. Minha voz não é essa, eu estou numa semana de gripe e resfriado, então eu estou com essa voz rouca. Então, para quem decidir fazer o curso, vocês não ficarão acostumados com essa voz estranha por muito tempo, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira semana do curso é o que eu chamo de uma semana introdutória. A ideia dela é uma introdução ao programa. Faço uma apresentação do conteúdo de uma forma geral. É um vídeo como esse, só que numa dimensão muito mais detalhada, né? Falo sobre o resultado final do programa. Então, assim como um programa de coaching presencial, ele é muito pragmático, a gente fecha na primeira sessão a contratação. Esse programa online, no final, temos uma entrega concreta, que é um canvas de um projeto de vida com sentido, em que nesse quadro resumo você terá um pouco da jornada que você passou. Então é algo visual para que você concretize tudo que foi explorado ao longo do programa e você tenha sempre ele em mente, num lugar de fácil acesso, para conduzir depois seu projeto de vida assim que você acabar o programa, né? Então, nessa primeira semana também eu falo muito de dicas importantes para conduzir um programa, um processo online, que é a questão da disciplina, de como organizar a agenda semanal para você fazer um programa que ele é online. Então, é fundamental a questão de disciplina, né? Quando você fala numa metodologia assim. Então, eu dou algumas dicas e algumas ferramentas para facilitar isso. A semana 2, a gente entra numa semana mais conceitual, em que eu falo de alguns conceitos chaves, porque pra gente desenhar um projeto de vida com sentido, muitas vezes a gente precisa quebrar alguns paradigmas, alguns condicionamentos, né? Um olhar condicionado que nós temos. Então eu falo um pouco sobre o conceito de vida no piloto automático, de normose, que é a doença da normalidade, né? Descrita pelo Jean-Yves Leloup. Falo um pouquinho sobre a busca de sentido do ser humano, trago o conceito do Viktor Frankl e como se a gente vive uma vida no conformismo ou no totalitarismo, isso pode nos levar a um vazio. Então falo de alguns conceitos chaves, falo da jornada do herói do Campbell. E aí tem alguns exercícios também. Toda semana tem conteúdo, videoaula e exercício, né? Passando aqui, vamos para semana 3. É uma semana que eu chamo entre a ação e a contemplação. Qual que foi a ideia de introduzir essa semana? É importante que para fazer um projeto de vida com sentido, a gente passe por um processo reflexivo, né? Para entender primeiro quem nós somos e com base nisso nós vamos em direção ao que nós queremos fazer. Então, nós perdemos essa capacidade de contemplação, de reflexão, de estar presente, de se perceber. Essa semana eu falo um pouquinho sobre a importância da presença. Tem algumas técnicas de meditação para que nós possamos percorrer essa jornada com maior discernimento, com maior clareza em relação a como funciona o nosso pensar, nosso sentir, nosso querer, porque a ação em si mesma ela é cega. Fazer as coisas por fazer, sem um processo reflexivo, pode nos levar a lugar algum. E por outro lado, a reflexão por si mesma ela é impotente. Então também passar por um processo que é só reflexivo, né, que muitas vezes é o que acontece terapia, às vezes as pessoas se sentem um pouco que elas não saem do lugar, porque é um processo super importante e reflexivo de adentrar nesse mundo interno, mas se não for conduzido por um momento de ação, a gente pode não sair do lugar. Então a reflexão por si mesmo também é impotente. Então essa semana eu falo um pouquinho sobre ação e contemplação. Na semana 4, nós entramos no conceito de vida plena, a importância do equilíbrio entre diversas dimensões da vida, né? Fazemos um exercício muito comum em coach, que é o da roda da vida, mas de uma forma um pouquinho diferente, e falo sobre o ponto de equilíbrio, né? Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Onde você vai achar o seu caminho, porque não existe uma receita, né? Cada um vive de uma forma, cada um tem um contexto
diferente. Então, a semana 4 a gente fala um pouquinho sobre esse equilíbrio, essa vida plena. Na semana 5, nós falamos sobre o conceito de história de vida, o mapeamento biográfico. É um conceito que vem da antroposofia, do Rudolf Steiner, e é muito importante na construção de um projeto de vida que nós tenhamos contato com a nossa história de vida, né, do passado até o presente, para que com base nisso, nesse conhecimento, nós tracemos aí uma visão de futuro clara, né? É como se nós estivéssemos escrevendo um livro mesmo da nossa vida, e para isso eu preciso me, né, ponderar do que eu já fiz até aqui, entender um pouquinho talentos que ficaram para trás, olhando a nossa história com profundidade, nós conseguimos perceber uma série de coisas que nós trazemos hoje conosco, né? Então, essa semana nós falamos um pouco de mapeamento biográfico, mapeamos talentos, sonhos, desejos da infância que ficaram aí para trás. Então, é uma semana muito, muito bonita, assim, para falar sobre o ciclo da vida mesmo. A semana 6, nós entramos num ponto bem importante que são os valores pessoais. Não dá para falar de coaching, não dá para falar de projeto de vida com sentido sem investigar nossos valores, né? Valores é tudo aquilo que a gente é importante pra gente, é tudo que a gente dedica tempo, dedica dinheiro. Então, nessa semana, a ideia é que você descubra realmente quais são seus valores. Porque quando nós temos consciência de quais são nossos valores, nós podemos tomar escolhas, né, fazer escolhas de forma muito mais plena. Porque se nós nos sentimos insatisfeitos, muitas vezes está ligado a eu tomar ações que não são coerentes com meus valores pessoais. Então, essa semana, nós entendemos um pouco essa questão de quais são meus valores. Avançamos uma semana, vamos para a semana 7, em que a gente trabalha um pouco de perfil pessoal. Nessa semana nós utilizamos uma ferramenta que chama Enneagrama. Existem diversos testes de perfis, MBTI, DISC, Facet5, uma série de ferramentas que o RH usa aí. Eu optei o Enneagrama por ser uma ferramenta que eu acredito que ela é a mais abrangente. Ela fala de vida profissional, mas também ela fala de vida pessoal, porque eu não divido, né, o ser humano dessa forma. Uma vida é profissional e a outra é pessoal. Então é uma ferramenta realmente muito completa. Então nessa semana o participante ele entende melhor qual é o perfil dele, né? E aí qual é o caminho de desenvolvimento que ele indicado para ele com base no perfil que ele se enquadra aí. Na semana 8, nós falamos de carreira especificamente. Então, sobre âncoras de carreira, você descobrir quais são as âncoras, né? O que te segura em termos de carreira, e se você tem uma vida coerente, se você tem uma vida profissional coerente com essas âncoras. Fala um pouco sobre processos de transição de carreira, como que isso acontece, quais são as armadilhas, como que isso pode ser feito de uma forma mais plena. Trago muitos conhecimentos aqui de Hermine Barra, e também como encontrar o trabalho da sua vida com uma perspectiva de algumas possibilidades, alguns caminhos, algumas tendências atuais de carreira. Então, essa semana, a semana 8, o foco dela é muito a questão de carreira mesmo. Na semana 9, eu falo um pouco sobre talentos, vocação e missão. Então, como trabalhar nossos talentos, o que é talento, o que é vocação, como eu me conecto com a minha missão, né? Fala um pouquinho sobre a questão do flow, que é um conceito da psicologia positiva. E aí nessa semana nós temos alguns exercícios como feedback comportamental, desenvolvimento de uma matriz de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças com base em quem você é e no mercado de trabalho. Então essa semana é mais focada nisso. Na semana 10, fala um pouco sobre papéis, persona e sombra. É um conceito da psicologia bem forte na psicologia analítica do Jung. Então, entender primeiro quais são os papéis que eu exerço no mundo, meus diversos eus, né, que eu assumo: o papel de mãe, o papel de educadora, o papel de profissional, o papel de esposa, e cada um mapeando seus papéis e como lidar com essa imensidão, né, de papéis, e quanto que eu estou me dedicando a cada um deles e quais são mais aderentes ao meu projeto de vida, né? Falo dessa questão da sombra, que é o nosso lado que nós não gostamos muito de mostrar, mas que nós precisamos entrar em contato com ele, né? Jung dizia que tudo que você resiste, persiste. Então a ideia aqui é abraçar mesmo a sombra. Falo muito sobre a coragem de ser imperfeito, que a Brené Brown traz, que é uma pesquisadora que estudou esse nosso encontro com a vulnerabilidade. Então essa é uma semana que nós aprofundamos a sombra.
Semana 11, nós já damos um salto aí para visão de futuro. Então, o programa ele vai construindo um pouco um contato com quem nós somos, nossos valores, histórias de vida, para a gente entender o passado até o presente. E a partir daí, nós damos um pulo, com base nesse entendimento, aonde eu quero chegar, né? Qual que é a minha visão de futuro. Então aí eu começo a trabalhar com a questão de metas de longo prazo, cascatear essas metas em mini metas, trabalhar um conceito de sonhos, mas não um sonho, né? Um sonho como uma meta com data marcada, não um sonho numa visão idealizada, né? Mas o que nos impulsiona a agir, o que mobiliza a nossa vontade, o nosso querer. Na semana 12, falo muito sobre medos e sabotadores, trago alguns exercícios da nossa escala do medo, né, porque muitas vezes, logo depois que nós sonhamos, que nós projetamos a meta, nós paralisamos por uma série de crenças que nós temos, por sabotadores internos. E aí, essa semana a gente começa a entrar em contato e perceber esse mecanismo de atuação, né? Quais são os nossos medos mais profundos, por que eu não ajo, por que em determinadas coisas eu fico paralisada. Então, trabalhamos muito essa questão de medo e sabotadores, porque sem trabalhar isso, a gente às vezes tem um projeto de vida construído, mas ele não sai do papel. Na semana 13, nós resgatamos, né, a visão de futuro, mas trabalhamos nela de uma forma muito mais racional, mais prática, que é a construção de um plano de ação mesmo, um caminho a ser seguido. Então, como que trabalhar metas, mini metas, a priorização, o foco. Então, uma semana de trabalho mais intenso, uma semana bem produtiva aí em relação ao nosso projeto de vida. A semana 14 é uma semana em que eu falo sobre a relação ter versus ser. Todo projeto de vida envolve, em algum momento, recursos financeiros. Então, como que é essa relação, né? Quanto que nós efetivamente precisamos ter para que nós possamos ser, para que nós possamos atingir esse nosso projeto de vida. Então, eu falo um pouco da relação com o dinheiro, trago os 7 estágios da maturidade financeira, né? Que foi trabalhado por Kinder, que é um consultor financeiro, que ele fez muitas pesquisas sobre essa nossa relação. Então também é importante ressignificar isso e ter uma clareza em relação a recursos necessários para o nosso projeto de vida, para a construção disso. A semana 15 eu falo, entrando no fechamento, eu falo sobre o treino da vontade, né? Construir o projeto de vida é um caminho, é um processo longo, mas ele é mais fácil do que você executá-lo. O grande ponto é que em processos de coaching, né, as pessoas elas sonham, idealizam, colocam um plano de ação, mas aí às vezes isso fica na gaveta e aí isso não toma forma. Então a vontade é uma faculdade nossa, é uma qualidade nossa que ela, assim como, né, um músculo, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser treinada. Então essa semana eu falo sobre como treinar a vontade, né? Psicologia tem autores da psicologia, por exemplo, transpessoal, que fala muito sobre o ato da vontade, né? Então, treino da vontade. Falo sobre como criar hábitos, como a gente tira alguns hábitos que eles não são produtivos, que acabam desestimulando o nosso projeto de vida, e ao mesmo tempo trago aí como se constrói um hábito. Então, essa semana ela é fundamental para que depois que terminar o curso, o participante ele possa seguir a jornada sozinho, né? Porque a ideia não é criar nenhuma dependência, é você caminhar de mãos dadas essas 16 semanas e depois o plano de ação em suas mãos, você que vai ser o grande executor. Então essa semana a ideia é ajudar essa execução. E, por fim, a última semana, a 16ª, é o fechamento do programa. A gente tem um encontro presencial que ele é muito transformador, ele é muito... vocês podem ver o vídeo aí no canal do YouTube, no site. Nesse encontro nós fazemos algumas dinâmicas, alguns exercícios de coaching que não são possíveis de executar no formato online. E é muito legal a troca entre o grupo, cada um vendo o projeto de vida do outro, vendo... esse processo todo que foi construído. Então, no fechamento, também eu dou algumas dicas de armadilhas, de o que pode acontecer, né, depois desse processo todo, para que você tenha cuidado de não voltar para a sua zona de conforto, de não deixar que todo esse caminho percorrido ele fique para trás. Falo
sobre o Canvas, como cuidar desse Canvas, que é a entrega final, que é esse quadro resumo, e sobre uma carta de compromisso e a revisão de todo o processo. Então, a última semana é um fechamento mesmo, e ele é um programa online que ele tem entregas muito claras, concretas, né, assim, no final do projeto. Então esse é um pouco o overview do programa para aquelas pessoas que me perguntaram. Acho que eu resolvi fazer um vídeo, acho que fica mais fácil de entender. E o que eu posso dizer é que vocês assistam, né, os depoimentos, porque é sempre melhor alguém que passou pela jornada falar do que quem desenhou a jornada e quem, né, ativamente faz essa jornada. Eu comentando tem muito menos peso do que se vocês conversarem com qualquer participante do projeto. O que eu posso dizer é que esse programa ele foi desenhado com muito cuidado. Eu sei de todos os perigos assim de programas EAD. Eu mesmo tinha uma grande resistência. Então ele foi feito com muito cuidado em relação a conteúdos, a forma de expor o conteúdo, a profundidade, a qualidade. É um programa de coaching online, mas com uma qualidade muito bem assim pensada, e com exercícios concatenados, assim, uma semana ela leva a outra. Vocês vão entender que tem uma linha de raciocínio que permeia o programa todo. Então quem quiser conhecer, quem quiser entrar nessa jornada, eu convido a se aprofundar nos vídeos e conversar com quem já fez, ver os depoimentos, porque é a melhor forma de vocês, né, saberem se vale a pena ou não, tá bom? Então é isso, o vídeo acabou ficando longo, achei que ia ser mais curto, mas falar de 16 semanas não tem muito como ser tão breve, tá? Até mais, pessoal!